Bom, agora nós vamos visualizar aqui o código-fonte que foi desenvolvido para a tela NFE detalhe, tá? Então, aqui no pacote com.t2tirp.nfe.cliente, nós temos aqui a classe NFE detalhe. Aqui está. Nesta tela é onde o usuário visualiza, né, os detalhes da nota fiscal eletrônica, onde nós temos aqui várias abas, tá? Então temos aqui a aba dados da NFE, destinatário, cupons fiscais vinculados, entrega retirada, produtos, transporte e cobrança, tá? Vamos aqui visualizar primeiramente esta aba dados da NFE, tá? Então aqui eu tenho um formulário, ok? Aliás, aquele ali é um painel. Eu vou aqui selecionar o formulário, aqui está, que é o form dados NFE, tá? Dentro desse form dados NFE estão inclusos todos esses objetos aqui, tá? Onde eu tenho aqui o status. Aqui eu tenho o status, a chave de acesso, o número da NFE, o modelo, a série, o número, tá? Esse número que nós estamos visualizando aqui é o mesmo que nós estamos visualizando aqui em cima, tá? Ele apenas está se repetindo aqui. Temos a data de emissão dessa nota fiscal, a data de entrada e saída, a hora de entrada e saída, o tipo de operação. Temos aqui a forma de pagamento, a forma de emissão, finalidade de emissão, tipo de impressão do DANF, natureza da operação, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, base de cálculo do ICMS-ST, valor do ICMS-ST, valor total de COFINS, total de produtos, total das notas, desconto, valor total do PIS, outras despesas acessórias, valor do seguro, valor do frete, informações adicionais do fisco e informações adicionais de interesse do contribuinte, tá? Todos esses objetos aqui estão dentro desse meu form dados NFE, tá? Este formulário está vinculado aqui a esses botões, tá? A esses três botões aqui, que é um botão Edit, um botão de Reload e um botão de Save, tá? Aqui nós temos dois Generic Buttons, tá? Esse Generic Button aqui nós iremos utilizar para enviar a NFE, tá? Este outro nós iremos utilizar para imprimir o DANF, ok? O VO Class Name que está associado a este form dados NFE é o seguinte: com.t2tirp.nfe.java.nfe cabeçalho VO, ok? Nós podemos ver aí a vinculação do Edit Button. Nós temos aqui também o Reload Button e o Save Button. Ok? Então essas aí são as propriedades, tá, desse form, onde nós visualizamos aí os dados principais da NFE, tá? Eu vou aqui no código fonte agora. Aqui na classe NFE detalhe, tá? Nós temos aqui no construtor o recebimento de um parâmetro, tá? Que é o controller lá do meu form dados NFE. E essa classe é a dados NFE controller. Eu vou abrir aqui esta classe. Esta classe também está aqui no pacote com.t2tirp.nfe.cliente, tá? Que é esta classe aqui, ó, dados NFE controller, ok? Nós iremos aí analisar o código dessa classe. Vamos voltar aqui na NFE detalhe, tá? Então nós recebemos aqui como parâmetro do construtor da NFE detalhe o dados NFE controller, tá? Aqui é um método criado pelo NetBeans, onde ele vai inicializar aí todos os componentes da tela. O botão imprimir DANF, eu vou setar aqui a propriedade, né, o atributo tooltip_test, tá? Então eu vou setar aqui esse atributo como imprimir DANF. E o botão envia NFE, o tooltip test dele vai ser enviar a NFE, ok?
Eu defino aqui o dados NFE controller, tá? Logo aqui acima nós temos aqui a declaração de uma classe, né, de um objeto dados NFE controller, e eu vou definir esse objeto, eu vou setar esse objeto, né, como o controller que foi recebido aqui no construtor desta classe, tá? E agora eu vou definir aqui lá do meu form dados NFE, que é o form aqui que nós visualizamos aí os dados principais do NFE, eu vou setar o controle dele, né, o controller. Vou setar o controller para este controller que nós recebemos aí como parâmetro do construtor, ok? Logo depois eu tenho aqui a definição dos controllers, tá? Dessas outras informações aqui, dessas outras abas aqui da tela que nós estamos visualizando. Nós vamos ver aí com mais detalhes posteriormente. Primeiro vamos ver aqui a forma como foi desenvolvida aí o controller do dados da NFE, tá? Então nós temos aqui a definição do controller do destinatário, temos a definição do controller do produto, né? Que no caso aqui a NFE detalhe, tá? Temos aqui a definição do controller do cupom fiscal, né? Os cupons fiscais que estão vinculados à NFE. Temos a definição do controller do local de entrega. Temos aqui o controller do local de retirada, o controller do transporte, tá? O controller da fatura e o controller da duplicata, ok? Aqui nós temos definição do lookup do produto. O nome do objeto aqui está como período controller. Na verdade, vamos alterar o nome desse objeto, tá? Para produto controller, que este lookup é o lookup do produto. Produto controller já existe. Tá, vamos mudar aqui, então, para produto lookup controller. Ok, aqui da mesma forma o data locator. Bom, então continuando aqui, nós temos o produto, né, e não período. Vou realizar aqui novamente produto lookup controller. E produto lookup data locator. Ok. Bom, então aqui nós temos a definição, né, do produto lookup controller, tá? E o produto lookup data locator. E logo aqui abaixo nós temos aí a configuração do lookup deste produto, tá? O lookup do produto está sendo utilizado aqui na grid da NFE detalhe, tá? Onde o usuário seleciona aqui o produto que será incluído nesta nota fiscal, ok? Então aqui tem a definição deste lookup de produto, tá? Nós vamos ver os detalhes desse lookup posteriormente quando nós estivermos analisando lá o fonte daquela aba produtos, ok? Bom, então aqui continuando nos métodos que foram implementados aqui na tela NFE detalhe, nós temos aqui o método getDados NFE controller, onde nós retornamos aqui o controller lá, que é o dados NFE controller. Nós temos o getForm dados NFE, onde ele vai retornar o form dados NFE. Temos o método getForm destinatário, onde ele vai retornar o form destinatário, tá? Temos aqui o método getDestinatário controller, que ele retorna o destinatário controller, tá? Temos o getProduto controller, que ele vai retornar aí o produto controller.
O getGridProdutos, onde ele retorna aí a grid de produtos, né, que são os detalhes aí da NFE. Temos o getGridCupons fiscais, onde ele retorna a grid dos cupons fiscais vinculados à NFE. O controller, o getCupom fiscal controller, onde ele retorna aí o cupom fiscal controller. Temos também o getLocal entrega controller, ele vai retornar o local de entrega controller, tá? O getLocal retirada controller, onde ele retorna o local retirada controller. GetForma de entrega, ele retorna o form entrega. GetForm fatura, retorna o form fatura. GetForm retirada, form retirada. GetForm transporte, form transporte. GetGrid duplicatas, ele retorna aí a grid de duplicatas, tá? O getTransport controller, ele retorna o transporte controller. GetFatura controller, retorna o fatura controller. GetDuplicata controller, o duplicata controller, ok? O restante do código aqui, aliás, aqui nós temos duas chamadas, tá? Nós temos aqui dois generic buttons, tá? Que é o botão onde nós enviamos a NFE e o botão onde nós imprimimos o DUNF. Então, ao clicar no botão de envio da NFE, ele vai chamar aqui o método lá do dados NFE controller envia NFE. E quando nós clicamos no botão imprimir, ele chama lá o método imprime DUNF, tá? O detalhamento desses métodos nós vamos ver aí posteriormente, tá? O restante do código aqui foi o código implementado automaticamente pelo NetBeans, ok? Bom, então vamos aqui na classe dados NFE controller, tá? Então, o primeiro aqui eu tenho no meu construtor, tá? Ele recebe aqui dois parâmetros, que é o NFE grid e uma string, tá? Logo depois eu vou setar esses dados, né, que foram recebidos aqui como parâmetro. Eu tenho aqui uma variável, um atributo, né, uma variável global, que é o NFE grid, onde eu vou setar para esse que foi informado aqui no parâmetro, tá? Eu tenho aqui a string pk, tá? Que eu vou setar também para que foi informado aqui, e a ação do servidor, né? Qual que é a classe que será executada lá quando eu requisitar alguma coisa lá, algum serviço, né? Quando eu fizer uma solicitação para o servidor. Então é o dados NFE action, tá? Então aqui no lado do servidor, com.t2tirp.nfe.servidor, eu tenho aqui a classe dados NFE action, tá? A informação da ação do servidor, né, está aqui, ó, definida aqui, ó, dados NFE action, tá? Através aqui do método getRequestName. Então, a ação do servidor será dados NFE action, ok? Logo depois eu crio aqui um objeto, né, instancio o objeto tela NFE detalhe e mostro essa tela aí para o usuário, tá? Então eu adiciono essa tela aí no MDI frame. Logo depois eu faço uma verificação. Qual que é a verificação? Eu verifico se a string aqui, ó, passada como parâmetro desse controller, se ela é nula. Se for nula, significa que o usuário está inserindo, aliás, aqui está verificando se é diferente de nula, tá? Se for diferente de nulo, este PK aqui, essa string, significa que o usuário está acessando uma NFE já cadastrada, tá? Então eu vou setar aqui o módulo do meu form dados NFE para como somente leitura, tá? E vou realizar aí um reload neste formulário, ok? Caso contrário, se essa string passada for um valor nulo, significa que o usuário está inserindo uma nova NFE. Então eu vou passar aí o modo desse meu formulário, desse form dados NFE, para o modo de insert, tá? E da mesma forma eu vou fazer para os outros formulários, para o form destinatário, para o grid produtos, grid cupons fiscais, forma de entrega, forma de retirada, o form transporte, o form fatura e o grid duplicatas, tá? Lembrando que no grid, nas grids, né, produtos, cupons fiscais e duplicatas, eu apenas chamo aqui o método reload data, tá? Eu não altero o modo dele, ok? Porque esse modo é controlado lá pelos botões que estão vinculados a ele. Nós vamos ver isso aí posteriormente, tá? E logo depois eu chamo aqui o método valores padrão, tá?
Então esse método aqui, valores padrão, está dentro da classe dados NFE controller. Ele faz o seguinte: ele busca o NFE cabeçalho, tá? Que está vinculado a este meu form aqui, dados NFE, tá? Então ele busca os dados que estão aqui neste form e realiza o seguinte: ele vai setar aqui alguns valores padrões, tá? Como o ambiente que está sendo utilizado lá para enviar as NFEs, a versão do processo de emissão, o tipo de emissão, o código do município, a finalidade da emissão, o número da NFE, o código numérico, o código do modelo, a série, o status da nota, o tipo de operação, a natureza de operação, dentre outros valores aqui, tá? Como data de emissão, data de entrada e saída, hora de entrada e saída, base de cálculo de ICMS, valor do ICMS, valor total do produtos. Esses valores aqui ele define como zero, tá? Então ele já deixa todos os valores zerados lá. Ok? Aqui nós temos um to-do, né? Onde existe aqui a seguinte pergunta: onde armazenar os parâmetros diversos, tá? Quais valores padrões diversos, aliás, quais valores padrões devemos carregar e de onde devemos buscá-los, tá? Então, existe aqui um to-do. Esses to-dos que nós estamos visualizando aí no código serão discutidos lá no ambiente de suporte ao curso, tá? Que é o ambiente EAD da T2TI, ok? Então, voltando aqui no construtor da classe, ele chamou lá o método valores padrão, tá? E logo depois nós temos aqui o método loadData, tá? Esse método ele vai ser executado sempre que o usuário visualiza aí o formulário, né, da NFE, ou quando o usuário clicar aqui no botão de reload, tá? Então, quando ele executa aqui o método loadData, ele chama aqui o método, ele utiliza aqui, né, o método getData da classe clientUtils para realizar aqui uma requisição para o servidor. Então ele está realizando aqui a requisição de load lá do servidor, tá? Então, como a classe que será executada lá é aqui a NFE, dados NFE action, então aqui no método execute command, tá? Ele vai identificar que a ação é uma ação de load, tá? Então ele vai executar aqui o método load. Aqui no método load, qual o procedimento que nós vamos realizar? Bom, eu vou buscar aqui, fazer uma busca no banco de dados pelos dados lá da nota fiscal que está sendo visualizada no momento, tá? Então eu vou buscar os dados da nota fiscal, esses dados da nota fiscal que estão sendo visualizados e retornar com esses dados lá para o cliente, ok? Aqui está sendo utilizado o Hibernate, tá? Bom, logo depois de carregar esses dados, o sistema vai executar aqui automaticamente o método loadDataCompleted, tá? Então, automaticamente, após executar aqui o método loadData, ele vai executar o método loadDataCompleted. Ao executar esse método, qual o procedimento a ser realizado? Ele vai verificar aqui se não houve erro no carregamento dos dados, tá? Se não tiver acontecido erro, ele vai fazer o seguinte: ele vai utilizar aqui do método getDestinatário-controller e vai setar o parâmetro PK, tá? O atributo PK, como o atributo PK aqui que nós estamos utilizando no dados NFE Controller, tá? Esse atributo PK, ele identifica aí para a gente o ID da NFE cabeçalho, tá? Então é através desse atributo PK que nós vamos buscar os dados aí da nota fiscal lá no banco de dados, tá? Então ele já seta esse dado aqui no destinatário controller, no produto controller, tá? No cupom fiscal controller, no local de entrega controller, no local de retirada controller, no transporte controller e no fatura controller, tá? Após setar esses dados, ele vai dar um reload em todos esses controllers aí, tá? Bom, continuando aqui, ele tem aqui o método insertData, né? Nós temos aí nessa classe dados NFE Controller. Esse método ele vai ser executado quando o usuário quando o usuário lá no NFE Grid
Clicar no botão de inserir, ele vai abrir até essa tela de detalhe, e após o usuário informar os dados, ele vai clicar aqui no botão Save, tá? Então, quando o formulário estiver no método de Insert e o usuário clicar no botão Save, ele vai executar aqui o método Insert Record, tá? Qual o procedimento a ser realizado aqui? Bom, primeiro eu vou verificar, eu vou chamar aqui, né, o método Save lá do meu form destinatário, tá? Se os dados do form destinatário forem salvos de forma correta, se não ocorrer nenhum problema, eu vou prosseguir, tá? Agora, caso ocorra algum problema ao salvar os dados do form destinatário, eu vou emitir aqui uma mensagem para o usuário, tá? Uma mensagem de erro. Erro ao salvar os dados do destinatário, ok? Da mesma forma, eu faço aqui para o form entrega, para o form retirada, para o form transporte e para o form fatura, tá? Então eu chamo aqui o método save, todos eles estarão em modo de insert, tá? Então todos eles vão chamar também o modo de insert. Caso dê algum problema, eu emito a mensagem de erro específica, ok? Bom, caso ele passe aqui por toda essa validação, né, dos dados lá desses formulários, eu vou prosseguir aqui. Então eu vou buscar os dados dos produtos, ok? Eu vou verificar aqui quais os produtos que o usuário selecionou, né, que o usuário inseriu na nota fiscal, tá? Se essa lista de produtos estiver vazia, eu vou também retornar com a mensagem de erro. Não foram inseridos produtos na nota, tá? Então é necessário ter produtos para emitir uma nota fiscal eletrônica, ok? Caso não tenha nenhum problema, né, caso o usuário tenha inserido os itens naquela nota fiscal, eu prossigo aqui. Então eu vou buscar a lista de cupons fiscais que estão vinculados à NFE. Tá? Aqui eu não preciso realizar nenhuma validação nessa lista de cupons fiscais, porque não é obrigatório uma NFE estar vinculada a um cupom fiscal. Ok? Logo depois eu crio aqui um objeto Simple Date Format, tá? Que é o formato do ano, e crio um outro objeto também que é o formato do mês. O formato do ano eu vou definir como o ano em 2 dígitos e o mês também em 2 dígitos. Tá? Eu vou buscar os dados da NFE cabeçalho, ok? Que o usuário informou aqui, né? Os dados aqui que o usuário informou, tá? Vou buscar os dados da empresa. Os dados da empresa eu busco aqui através do método getContainer, tá? Que nós temos aqui na classe padrão cliente. Aqui no pacote com.t2trp.padrão.cliente eu tenho aqui a classe container. Através dessa classe container eu busco aí a empresa que está vinculada ao usuário que realizou o login, tá? Então eu vou buscar a empresa a qual o usuário está vinculado, tá? E defino a empresa aqui para esta minha nota fiscal cabeçalho, ok? Logo depois eu vou efetuar aqui os cálculos do detalhe, tá? Nós vamos ver esse método aí posteriormente com mais detalhes. E agora eu vou gerar a chave da NFE, tá? Como é que eu gero essa chave? Eu pego aqui o código IBGE da UF, a data de emissão, no caso é o ano de emissão, o mês de emissão, o CNPJ da empresa, o código do modelo, a série da nota fiscal, o número da nota fiscal, caractere 1 e o código numérico, tá? Logo depois eu vou calcular o dígito desta chave de acesso. Lembrando que a formação, né, a forma de você gerar essa chave de acesso, você consulta lá no manual de integração do contribuinte, tá? Como já foi mostrado anteriormente, você pode baixar esse manual lá do site, lá do portal da nota fiscal eletrônica. Bom, o dígito da chave de acesso, ele é um módulo 11, tá? Então eu tenho aqui na classe útil o método módulo 11, tá? Essa classe útil também está aqui dentro do pacote padrão cliente, tá? Ela está aqui, ó, classe útil. Nós já tínhamos alguns métodos implementados nessa classe, tá? Nós adicionamos aqui o método então módulo 11. Ela vai vai realizar o cálculo aí, né, do módulo 11 da string que for passada aqui como parâmetro, tá? E retornar o resultado deste cálculo, ok? Então, calculado o dígito da chave de acesso, nós
definimos aqui os dados do emitente, tá? Então eu crio aqui um novo objeto NFE emitente VO, tá? Vou setar o CNPJ, a razão social, fantasia, a inscrição estadual ST, a inscrição municipal, o CNAE, o CRT e o código do município, tá? Nós temos aqui um outro to-do, onde nós perguntamos aqui o seguinte: como buscar o endereço da empresa, tá? Então você deve analisar aí, tá? E verificar como realizar essa busca dos dados do emitente aí, do endereço do emitente, tá? Então nós definimos aqui o logradouro, o número, o complemento, o bairro, o nome do município, a UF, o CEP, o código do país, nome do país e o telefone, tá? Lembrando que esses to-dos serão discutidos lá no ambiente EAD da T2TI. Nós temos aqui agora a definição do destinatário, tá? O destinatário é buscado aqui dos dados informados pelo usuário neste formulário. Nós vamos ver isso aí posteriormente com mais detalhes. Então nós buscamos aqui os dados do destinatário, buscamos também o local de entrega, o local de retirada, o transporte, os dados do transporte, né? Os dados da fatura, os dados das duplicatas. E logo depois chamamos aqui, realizamos aqui uma requisição para o servidor através do método getData da Client Utils. Nós solicitamos aqui uma ação de... Aliás, nós solicitamos aí a ação do servidor, que no caso lá é o dados NFE Action, né? Nós já tínhamos visualizado anteriormente. Passamos aqui o parâmetro constantes.insert, tá? Então significa que a ação será uma ação de insert e passamos todos os dados necessários para que esse método execute, tá? Então nós passamos aqui como parâmetro o NFE cabeçalho, que será salvo, né? Os dados do emitente, o destinatário, os produtos, né? Que é a lista NFE detalhe, a lista de cupons fiscais, o local de entrega, o local de retirada, o transporte, a fatura e a lista de duplicatas, ok? Então aqui no lado do servidor, na classe dados NFE Action, nós temos, aliás, primeiro ele identifica aqui que a ação a ser executada é uma ação de insert e vai executar aqui o método insert, tá? Aqui no método insert, o sistema vai buscar os parâmetros, né, que foram passados aqui. Então eu já busco esses parâmetros que foram passados aqui, que foram trazidos lá do lado do cliente. Realizo a conexão com o banco, tá? Salvo os dados da NFE cabeçalho, defino a NFE cabeçalho do emitente, salvo os dados do emitente, defino o NFE cabeçalho do destinatário, salvo os dados do destinatário, tá? Aqui eu vou definir o NFE cabeçalho de cada item da minha lista de produtos, né, que no caso é a lista da NFE detalhe, e vou salvar os produtos desta NFE. Eu vou buscar também a lista de cupons fiscais, vou definir o NFE cabeçalho desse cupom fiscal e salvar os dados deste cupom fiscal que está vinculado aí à minha NFE. Logo depois eu defino aqui o NFE cabeçalho do local de entrega e salvo os dados do local de entrega, tá? Defino os dados do local de retirada e salvo os dados do local de retirada. Defino os dados, o NFE cabeçalho do transporte e salvo o transporte. Defino o NFE cabeçalho da fatura e salvo a fatura, ok? Da mesma forma aqui nós temos a lista de duplicatas, né? Eu defino a fatura que está vinculada a esta duplicata, tá? Lembrando que aqui eu não vou definir o NFE detalhe, depois nós vamos ver posteriormente aí como que a fatura não está vinculada a NFE cabeçalho, tá? Aliás, a duplicata não está vinculada a NFE cabeçalho. O que está vinculado ao NFE cabeçalho é a fatura, tá? E cada fatura tem as suas duplicatas vinculadas. Então aqui eu defino a fatura da duplicata e salvo a duplicata. Logo depois realizo aqui um commit no banco para que todos os dados sejam persistidos, ok? E retorno aí lá para o lado do cliente, tá? Então, logo depois que eu realizei aqui o método de insert data, o que o sistema vai fazer? Ele vai executar aqui automaticamente esse método after insert data, tá?
Então eu vou realizar um reload lá na minha tela NFE Grid, tá? Eu já vou definir o PK, né? No caso o ID do NFE cabeçalho. Eu vou buscar o ID que foi gravado lá, tá? Então eu já vou definir esse PK como a nota fiscal que foi gravada, né? Que é o ID do NFE cabeçalho. Eu vou chamar aqui o método reload lá do modo formulário, né? Do form dados NFE. E vou emitir aqui uma mensagem, ó, dados salvo com sucesso, ok? Bom, voltando aqui no detalhe, na tela, NFE detalhe, né? Nós temos aqui o método before edit data, tá? Quando que esse método é executado? Bom, esse método é executado quando o usuário clica aqui no botão de edit, tá? Nesse botão aqui de edit que está vinculado ao meu form dados NFE. Então, quando o usuário clicar naquele botão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o form destinatário e passar para o modo de edição. Da mesma forma, o form entrega também ficará no modo de edição. Assim como o form retirada, o form transporte e o form fatura, tá? Eu vou mudar, né? Eu vou setar o modo desses forms para o modo de edição, ok? E automaticamente o form dados NFE também será passado para o modo de edição, ok? Eu tenho aqui agora o método update record, tá? Quando que esse método é executado? Quando o meu form está em modo de edição e o usuário clica aqui no botão salvar, tá? No botão save. Então, se o formulário estiver no modo de edição e o usuário clicar no botão Save, o sistema vai executar aqui o método Update Record, tá? Novamente, eu vou ter que fazer as mesmas verificações que foram feitas lá no método de Insert, tá? Eu vou verificar o form destinatário, o form de entrega, o form retirada, o form transporte, o form fatura, tá? Vou buscar os dados aí que foram informados da NFE cabeçalho. Vou buscar os dados dos produtos, né? Verifico também se a lista de produtos está vazia. Se estiver vazia, eu emito aqui uma mensagem de erro. Então, na verdade, eu realizo aqui os mesmos procedimentos que foram realizados lá ao inserir uma nota fiscal, tá? Então, ao alterar a nota fiscal, eu realizo os mesmos procedimentos e aqui no final, ao invés de eu passar o parâmetro constantes.insert, eu vou passar aqui o parâmetro constantes.update, tá? Então aqui na action, né, na classe do lado do servidor, ele vai identificar aqui que é uma ação de update e executar o método update. Aqui no método update, da mesma forma, eu busco os parâmetros que foram informados lá pelo lado do cliente, tá? Abro uma conexão com o banco e realizo aí, da mesma forma que foi feita na inserção dos dados, né, a alteração dos dados que foram passados aí pela aplicação do lado do cliente, tá? Logo depois de realizar todas essas alterações, eu retorno com esses dados aí lá para o cliente novamente, ok? Então, voltando aqui no controller, eu tenho aqui o método atualiza totais, nós vamos ver esse método posteriormente. Valores padrão, né, nós já vimos. Efetua cálculos detalhes, nós vamos ver posteriormente também, tá? Envia NFE também nós vamos ver. Imprime dump, ok. E aqui nós temos o método getPK, tá? Esse método getPK ele vai retornar para a gente a string PK, tá? Que essa string aí representa o ID da nota fiscal eletrônica, tá? O ID da nota fiscal da cabeçalho, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos aí o código fonte, tá? Vinculado aqui, né? O código fonte referente aí a este form aqui do dados NFE, ok? Posteriormente nós vamos ver aí o código fonte do destinatário, do cupons fiscais, entrega, produtos, transporte, cobrança, além aí dos cálculos da NFE também.